Alan, entra aí. Bem-vindo ao Arte Medical. E hoje nós vamos embarcar num trem de alta velocidade para o cérebro, guiado pelo escitalopram, um antidepressivo discreto que pode transformar como você encara a depressão e a ansiedade. Então você já se perguntou, um comprimido tão pequenininho, ele consegue devolver coragem, estabilidade, até mesmo sono? Fica até o fim, que eu vou te mostrar o que ele faz, como que ele age, e por que, às vezes, ele é o maquinista perfeito para colocar a sua vida de volta aos trilhos. Imagina o seu cérebro como uma imensa ferrovia noturna. Cada estação é um neurônio iluminado. Cada trilho uma sinapse, por onde circulam vagões cheios de serotonina. Na depressão, ou no pânico, ansiedade, né? Como se a companhia ferroviária ela estivesse em greve. Poucos trens, atrasos constantes, caos na plataforma emocional. E o escitalopram, ele entra como um diretor dessa nova malha ferroviária, bloqueando os portões de reabsorção de serotonina, ou seja, as catracas que seguravam ali, ou que deveriam segurar os vagões de volta. Ele também vai treinar os maquinistas, ou seja, os receptores 5-HT1A pré-sinápticos, a não ficarem tão sensíveis a esse congestionamento inicial. Com esse tráfego reestabelecido, a linha ela volta a funcionar. Isso vai se traduzir em menos tristeza, menos inquietação e menos hipervigilância. Pensando um pouquinho também na modulação emocional que o escitalopram faz, tem um pulo do gato aqui, tá? Como que todos os antidepressivos, praticamente, eles modulam a forma como a gente sente. E o escitalopram, ele atua como um desinibidor emocional, por ser um modulador maior de serotonina. Isso vai fazer com que aconteça uma diminuição da sensibilidade ao medo, sensibilidade à ansiedade, redução da reatividade mais negativa, tipo aquela raiva, aqueles impulsos às vezes agressivos, né? Aumentando também a sensibilidade a estímulos positivos, como o apoio social, os elogios, as conquistas, né? Sentir algumas coisas mais significativamente. Na prática, ele abaixa o volume das emoções, que travam e que amplificam o jeito que ajuda. Tá? Isso cria uma janela terapêutica. Com os gatilhos mais silenciosos é muito mais fácil a gente aprender novas respostas na terapia, não é mesmo? E por que isso muda o jogo? Porque a depressão, a ansiedade, o pânico, o toque, o trauma, as indicações do uso do escitalopram, eles não só roubam o nosso humor, como eles também drenam a nossa produtividade, o sono, e mesmo os nossos relacionamentos. E ele ainda é um dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que são mais bem tolerados. Raramente engorda, não ceda e interage pouco com outras medicações. É ótimo, inclusive, para aqueles idosos em polifarmácia. Com esse termo aqui, aquela pessoa que está tomando muita medicação, polifarmácia. Mas, vamos adiante. Como que se inicia, tá? No consultório, a maioria dos adultos a gente começa com 10 miligramas pela manhã. E se a pessoa ela é muito sensível ou já tem uma insônia de início de noite, dá para começar com 5 miligramas por 7 dias e só então subir. Idosos mais frágeis eles podem se manter em 10 miligramas se houver resposta e nos casos resistentes sobe para 15, para 20 miligramas em até 4 semanas ali, com o pico de eficácia entre a 4ª e a 6ª semana de uso. Ah, e para quem tem pânico, tá? Um truquezinho aqui é dividir a dose manhã e noite nas primeiras 2 semanas. Assim a gente reduz aquela agitação inicial, se ela realmente acontecer. Né? Mas pensando nos efeitos colaterais, qual que é o mais comum de todos, e talvez o mais temido? A disfunção sexual temporária. Ela vai abaixar a libido, ou aqueles probleminhas na hora do rally-rola, né? Isso acontece porque há menor liberação de dopamina no circuito mesolímbico, que pode resultar em desejo e orgasmo reduzido. Mas tem algumas estratégias que a gente pode utilizar e que funcionam, como aumentar, por exemplo, o exercício físico aeróbico, planejar alguns encontrinhos românticos antes da dose e mesmo um pontual uso de bupropiona, que é outro antidepressivo, que serve como se fosse um antídoto nesses casos, tá? E os outros efeitos, além dessa disfunção? Temos náusea, temos diarreia, pode acontecer de maneira leve, né? Sudorese noturna também, até 15% das pessoas, então é relativamente comum, tá? Mas tem alguns truquezinhos simples, como tomar após o café, se hidratar bem e manter o quarto fresco para ajudar, né? Bem bobinho aqui,
mas funciona muito bem. E se aparecer aquele embotamento emocional, a conversa é outra, tá? É como se estivesse te protegendo dos gatilhos, mas sem te roubar aquela alegria. E às vezes pode reduzir a dose para tentar devolver a capacidade de sentir, sem resgatar a ansiedade, tá? Outras vezes é muito bom deixar e aproveitar esse efeito antissensibilidade para sair do período de fragilidade e melhorar mais rápido, tá? Agora, por que as interações e os cuidados, né, que são poucas na verdade, mas são perigosas, a gente precisa saber. Vamos olhar para as principais, tá? Tramadol, aquela medicação para dor, tem que tomar cuidado, ponto de risco de síndrome serotoninérgica. Anti-inflamatórios, varfarina, tem que tomar cuidado por conta do aumento do risco de sangramentos, quando é mais de 5, 7 dias de uso, né? E os Zimaus, né, que é uma medicação mais antiga, eles têm risco de um curto-circuito químico, tá? Então precisa esperar 14 dias para daí fazer o uso antidepressivo. Mas quase a gente não usa mais essa classe medicamentosa na psiquiatria. Então é mais tranquilo essa parte, tá? Basicamente, o que a gente quer é não misturar duas pistas de aeroporto quando os radares não estão se falando, né? E é claro, não é só sobre o comprimido. A gente tem que olhar também para a psicoterapia, ela potencializa o efeito, diminui significativamente o risco de recaídas. Por exemplo, uma TAG, né, uma ansiedade generalizada, que abaixa de 35% para 18% de recaída em um ano, se está fazendo concomitantemente. Então assim, o remédio, ele silencia os alarmes. A terapia ensina novos caminhos. Um libera o trilho e o outro escolhe a melhor rota. Só a medicação para quadros epigenéticos, por exemplo, uma depressão, uma ansiedade, é enxugar gelo. A gente precisa resolver os conflitos emocionais não resolvidos, senão a coisa volta, tá? E se a resposta não vem? Já se perguntou? Já viu alguém que não teve resposta terapêutica à medicação? Bom, então a gente tem que revisar. Começando por quê? Adesão. Tá tomando certo? Não tá tomando certo? Que hora você tá tomando? Qual que é a dose? Tem que confirmar isso. Tempo de efeito. Deu pelo menos 4 a 6 semanas com a dose plena, ou seja, na dose alfa, pensando ali, 10 miligramas, 15, 20 miligramas, e outros fatores contribuintes. Por exemplo, o uso de álcool, vitamina B12 baixa, hipotiroidismo, né? Tá certo esse diagnóstico? E não adianta você estar tentando tratar uma depressão, na verdade foi uma depressão bipolar, como se fosse uma depressão unipolar dando antidepressivo, tá? Com várias questões pra gente olhar, ok? Aí depois consideramos então subir para 20 miligramas, ou mesmo associar um aripiprazol em 2 miligramas, fitoterápico, adaptógeno, alguma outra coisa para potencializar esse tratamento, ou mesmo trocar um antidepressivo. Então assim, passou um tempo, 4 a 12 meses, o que a gente pode fazer? Desmamar, se tiver resposta terapêutica favorável, tá? Se for menos de 6 meses de uso, reduzir em 25% a cada 1 ou 2 semanas. Se tiver mais de 1 ano de uso, é importante a gente estabilizar em 5 miligramas por 2 semanas antes de cortar totalmente. Isso vai evitar aqueles choquezinhos na cabeça e as próprias tonturas da síndrome de descontinuação. Pegou? Tranquilo, né? É um antidepressivo simples, tá? Então vamos ver alguns mitos e verdades agora. Muita gente por aí ainda acha que vicia, que o antidepressivo vicia. Isso é totalmente falso. Não gera craving, ou seja, não gera aquela fissura. Pode dar aquela síndromezinha de descontinuação, tá? Mas isso se você tirar muito rápido, mas ele não vicia não, pode ficar bem tranquilo. Agora, engorda, igual o citalopram, que é o priminho, é um exagero, tá? O ganho médio é de 0,9, quase 1 kg a cada 12 meses contra 3 kg da paroxetina, que é outro antidepressivo. Funciona em 1 semana? Uma meia verdade, tá? Os ansiosos podem sentir uma melhora mais rápida, mas a plena remissão exige semanas de uso. E, muita atenção aqui, se a melhora for rápida demais, vale investigar uma bipolaridade subdiagnosticada. Pegou? Fácil? Difícil? Fácil, né? E assim, então, encerramos por aqui. O seu checkpoint ele foi registrado, o seu cérebro está bufado. Nos vemos no próximo vídeo para o seu próximo pet mental. Descomplicando a psiquiatria e a neurociência, uma sinapse de cada vez.